Eu comecei no atletismo, eu não comecei na musculação. Perfeito. Treinava era halteres, né, com aqueles pesos de cimento, tudo, Sim. mas eu, assim, o meu progresso no esporte foi na parte do atletismo, que eu disputei o Troféu Brasil, entendeu? Que eu tive uma participação, fui quinto colocado. Com quantos anos isso aí, Michel? Mais Ó, ou menos, você lembra? Aqui eu tenho a data, 1978. Nossa, Isso aqui, ó, rapaz. documentado. Rapaz, Entendeu? é Aí, muito ó. tempo Isso, para mostra trás. aí. É muito tempo. Um atleta aí desde essa data até hoje aí com a gente. E olha, eu tive 100 metros fazer em 11 segundos. Olha Ah, isso. Não era rapaz. pouca coisa, não não. era pouca Olha E coisa. fiquei em quinto. Não Sim. estava lá, mas fui classificado. Dentro dessa parte, depois eu fui para a parte da faculdade, né? Graduação, me formei na Universidade do Rio de Janeiro. Daí tenho várias pós, cursos técnicos, né? Tenho da federação, tem todas, né? Da Paulista, da FBB, entendeu? Da faculdade. Tudo a minha vida acadêmica foi voltada para musculação. Certo. Sim. Mesmo eu sendo concursado, trabalhando em escola, eu sempre estava fazendo cursos relacionados à musculação. Eu gostava, né? Porque na minha época, quando a gente teve que aprender, não tinha nem revista, Sim. né? A gente ia, né, e via Muito pouco material. nas academias tinha um pedaço de papel na parede, você seguia aquela série A, B, C, todo mundo tinha que fazer, entendeu? Você iniciou em Guará a treinar musculação? Você era foi lá sempre de Guará? Sempre fui de Guará. Eu sou de Aparecida, né? Mas a musculação sempre foi em Guará, pelo Benedito Honório Gonçalves, né? Que Perfeito. esse daí fez parte da federação. Você também era da época Claro. da Eu federação. precisava falar um né? pouquinho do Benedito Honório, para quem aqui não está sabendo esse nome, né? Esse nome, ele praticamente foi o precursor, né? Exatamente. Do fisiculturismo competitivo no Vale. Ele foi o primeiro organizador, mantenedor do Vale Paraibano, citando aqui, seria o segundo campeonato mais tradicional do Brasil, na minha opinião, posso estar errado, onde eu conheço, né? O Mr. Santos, hoje, 70º campeonato, e o Vale Paraibano, desde 1970 e tanto. E ele também fazia, ele que promovia o Mr. Rio São Paulo, que não existia campeonato brasileiro, e ele que fazia no Itaguará Country Club esse evento, que por sinal, que eu fui assistir lá, quem ganhou foi o Hugo Faria. Olha isso, Ele pessoal, era... olha lá. Entendeu? Olha lá. E lembrando que o Benedito Honório Gonçalves já foi campeão mundial na época dele, não foi? Foi sul-americano, foi sozinho também para lá. Olha isso. É tempo demais para trás. Ele foi o precursor ali, sem dúvida. Em Guará, o Michel, acredito que foi a pessoa que mais ali liderou, vamos falar assim, o fisiculturismo, né? Alavancou o fisiculturismo. Tem muitos personagens lá de Guará, né? Mas acredito que você foi o mais, assim, de mais longa data perseverando no fisiculturismo, isso né? daí eu também... Só uma pergunta. Quando você iniciou o atletismo, você fazia já a musculação para ajudar o atletismo ou foi só atletismo e quando entra a musculação? Que ano mais ou menos? Eu queria até que você voltasse, assim, na infância, né? Esse negócio, qual o início, né? Como é que é? Atletismo, né? E daí essa transição, assim, ou começou junto com o atletismo, depois musculação? Eu sempre, né? A gente acaba sendo envolvido com esportes. E sempre pratiquei esporte coletivo na escola e tanto é que eu fui fazer educação física, que eu me identificava mais. E vôlei, basquete, handebol, essas coisas de escola, jogos regionais, jogos estaduais. Mas no atletismo, eu já gostava na época, você não sei se você lembra, tinha a primeira revista que chegou aqui, eram 7 folhetos, que um deles, o terceiro capítulo do Joe Wader, era o Gonçalves. Olha isso. Eu não achei, sabe? Eu perdi, não imagina quantos anos. Eu acho tinha que guardado. quando você ia preparar para a competição, inevitavelmente você tinha que passar por Benedito Honório. Não, você tinha que começar por ali, né? Acho que todos que iniciaram tiveram contato com ele. Daí eu comecei a fazer esses pezinhos em casa, né? Por conta própria. Amarrava roldana, punha saco de cimento do outro lado, fazia tudo, era tudo improvisado, porque numa academia era preconceituoso você frequentar, não existia mulher em academia. Sim. E para você ir na academia, pra você tirar ideia, lá em Guaratinguetá, a gente ia andando na rua, quando chegava perto da porta, daí a gente entrava escondido, porque era um lugar meio que o pessoal não gostava, tinha esse preconceito, mas muito forte, sabe? Ainda mais quando tinha competição de fisiculturismo,
aquela famosa questão de sunga, de ter, não tinha sim. esse entendimento, não era nem de feminismo, não. Era assim, né? Imagina, naquela época, fazer uma competição de fisiculturismo. Então, tinha essa distância do esporte, Sim. que você vê hoje é o contrário, né? O que está puxando todas as Eu me lembro, modalidades. Michel, uma coisa que nunca me deixou pensar em fisiculturismo, eu queria ser Hulk. Cara, eu quero ser Hulk. Quando que eu entrei pro fisiculturismo? Quando eu vi que abriu uma oportunidade para competição, mas eu falei, rapaz, mas eu vou ter que depilar o corpo, colocar sunga, como é que é esse negócio? Aí foi o maior desafio, né? E aí depois que a gente entra e vê que entende o propósito do esporte, como a natação também é obrigado. Lógico. Lembra, se não fizer, você não compete. Você vai peludo lá, nem deixa. E é uma coisa assim, é um desafio muito grande fisiculturismo que acabou cativando muita gente. Hoje chegou onde chegou, graças aos precursores, aos primeiros que enfrentaram todo o preconceito e foram para cima. Como você comentou, e eu queria entender um pouquinho melhor, você então, no atletismo, porque na minha época eu lembro que falava que qualquer esporte, se você fizesse musculação, você ficava lento. Tinha essa geral. O próprio Maguila, nosso lutador de boxe, ele dizia que ele não treinava musculação para não ficar lento. E aí ele perde do Holyfield, né? O Holyfield, o dobro dele de músculo e tal, é muito mais rápido, inclusive. Perdeu tempo de fazer musculação, ele seria muito mais rápido se ele fizesse musculação, né? E aí, pra gente vencer esse preconceito de que ficava lento e tal, atletismo, você mesmo falou, cara, eu vou treinar musculação junto, ou te indicaram? Já tinha, antigamente era o exército, né? A gente fazia calistenia baseado nas Forças Armadas. Eu já chamava assim, calistenia? A ginástica era calistenia. Já chamava assim. Era o termo na época, era da origem das Forças Pessoal, Armadas. Isso em 1970 e pouco, hein? Olha lá. Não, 78 foi que eu disputei, então você já viu. Muita gente aí não nem sabe. E o que acontecia? Os 100 metros é a característica do cara musculoso. Daí, eles mesmos me orientaram a ser um velocista e eu fui. Tanto com salto em distância, salto triplo e os 100 metros. Então, mas eu sem saber, eu fazia porque gostava. Então era diferenciado. Eu não sei se eu tenho aqui, cara. O seu perfil ali, Michel, era magrinho, já era meio forte. Aí, ó. Você tem essa foto aí, será? Não. E aqui no campeonato, ó. Magrelo. No Magrelo. aí, ó. Olha, pessoal, só para entender essa bagunça aqui na mesa, ó, é que o Michel tem história aqui, e tudo isso aqui ele relata sempre. Brasil e Estados Unidos. Sempre comparando Brasil e Estados Unidos, ele entra para musculação, bem magrelo no atletismo. Você sabe o ano que você começou a treinar firme em musculação e quando você já entrou no primeiro palco? Então, no fisiculturismo? Treinar musculação, eu comecei desde a faculdade. Quando eu fiz na universidade, lá tinha uma disciplina que era peso e halteres. É um nome até bem pesada, né? E lá eu tenho até o primeiro curso que eu não trouxe dessa vez, da Federação Paulista, que o Benedito Honório, ele que dava a parte prática, que depois você passou a fazer, não era? Foi. Tinha uma parte teórica, eram 3 dias de curso na federação, entendeu? Da FEPAM, eu tenho esse diploma até hoje, em outro momento até trago. Me lembro disso. Então eu comecei, foi o que eu te falei, que eu comecei daí a viver essa parte acadêmica, minha todinha pela musculação, porque mesmo naquela época, a gente que gostava, via que ela era mais abrangente. Tinha essa discriminação, que você ficava pesado para natação, né, para algumas outras modalidades. Mas, para mim, como eu fui pelo atletismo, daí eu me dei bem.